Hashtag 179, Apocalipse, estudando as profecias. Então estamos lá no... terminamos a 178, estávamos lendo lá, estudando capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, primeiro livro do Pentateuco de Moisés, né? Está lá, então. Vou ler agora com a tradução do padre Mato Soares. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Claro que hoje nós podemos entender e interpretar isso de uma forma muito mais clara, nítida. O que Moisés nos transmitiu não é que Deus iria fazer uma maldade desta e colocar inimizade entre os seus filhos, porque ele não é nenhum inconsequente. O fato é que ele, sabendo, né, ele tem conhecimento do predeterminismo divino. Então, sabendo que nós somos ainda esta torpeza de gente ainda ignorante, ainda mais no tempo de Moisés, né? Somos ainda tão ignorantes que a gente não consegue nem perdoar uma pisadinha no pé de uma pessoa por outra pessoa, mesmo que ela não tenha feito isso por querer, seja uma coisa assim por acaso. A gente ainda não consegue perdoar isso. Então foi por isso que Deus colocou dessa forma aqui, quer dizer, Moisés se inspirou nele e colocou dessa forma. Então, ele conhece, sabe que nós somos ainda muito rancorosos, vingativos, né? Bom, contudo, a esperança de um Messias em pessoa tornou-se mais clara quando Deus prometeu a Abraão por causa da obediência dele. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18. E por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. E torna-se ainda mais específica a profecia feita por Jacó, no seu leito de morte, quando ele declara: o cetro não será desviado de Judá, nem a vara de comando de entre seus pés. Gênesis capítulo 49, versículo 10. A Bíblia é traduzida por João Ferreira de Almeida, né? E na tradução de Padre Mato Soares, ela muda um pouquinho. A de João Ferreira de Almeida está no capítulo 49, versículo 10. Na de Padre Mato Soares está no capítulo 50, versículo 10. É uma diferençazinha assim, mas é só porque uns colocaram mais coisas no versículo do que no outro, num capítulo do que no outro, né? Então, a diferença é pouca. É só de interpretação. Bom, as palavras de Deus, a interpretação deles lá na hora de escrever, né? Mas não alterou o conteúdo. Porque as palavras de Deus dirigidas a Davi, que se encontra no segundo livro de Samuel, ajuda mais ainda a identificar o Messias. No capítulo, versículo 12, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Então, no capítulo 12 começa lá, abre aspas. Quando teus dias forem completos e vierdes a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa do meu nome, ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quer dizer, isso aqui já é uma promessa de Jesus. Lá em Samuel, Moisés, Jacó, todo mundo lá atrás já estava prevendo a vinda de Jesus. Sem falar o que vamos ver lá em Isaías, quando ele, séculos antes, ele escreve um evangelho antes da vinda de Jesus. E tudo que ele escreveu ocorreu. Então, e foi predito o local até onde o Messias prometido havia de nascer. Certamente, tais promessas, evidentemente proféticas, ofereciam a esperança de que havia de vir a este mundo o Messias, quer dizer, o ungido. Essa palavra significa ungido, em pessoa.
e não podem ser aplicadas ou aplicados absolutamente a uma nação, muito menos a um esforço cooperativo entre muitas nações. Vejamos esta passagem no profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Abre aspas. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Israel aqui, a humanidade, né? Nós estamos em outra visão. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aqui é a tradução do padre Matos Soares. Fechou aspas aí. Não somente se indicavam assim, claramente, a linhagem e a cidade natal do Messias, é onde foi que Jesus nasceu, né? Mas até o ano do seu aparecimento, esse cálculo do ano do aparecimento é um pouco complicado para entender assim, porque vai precisar de uma explicação muito mais detalhada. Eu vou tentar fazer aqui, mas eu sei que tem muita gente que vai dizer assim, é muito cálculo, muito complicado, mas isso aqui é para provar que até o ano que Jesus ia surgir está profetizado lá na Bíblia, lá no Velho Testamento. Bom, mas eu vou continuar aqui para a gente chegar a esse ano, profetizado o ano que Jesus ia nascer. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, está lá, abre aspas, sabe e entende, Daniel, esse é o anjo falando para ele, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas com praças e tranqueiras e reedificará, mas em tempos angustiosos. Por meio do tempo, fecha aspas aqui, né? Por meio do tempo constante nas Escrituras Sagradas, Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, a contar um dia por um ano. Então lá, versículo 7 de Ezequiel, abre aspas, 40 dias te dei cada dia por um ano. Voltarás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto e profetizará contra ela. Isso aqui é a tradução de João Ferreira de Almeida. O versículo 6, na tradução do padre Matos Soares. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levantarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Isso aqui é a tradução do padre Matos Soares. Está no capítulo 4, versículo 6. Então, vê-se então que se trata de 483 anos, viu? A contar dessa profecia. Então, a palavra de Deus mostra que a ordem de restaurar e reedificar Jerusalém foi dada no 20º ano de Artaxerxes. E a história secular mostra ter sido no ano 455 a.C. Bom, eu vou ter que dar o restante dos cálculos na próxima hashtag, porque vai começar a ficar muito detalhado e não vai dar para terminar aqui.